Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. A queda de um avião em Santos, no litoral paulista, revelou algo inesperado a 2 meses do primeiro turno das eleições presidenciais. Um dos principais candidatos estava entre os mortos no acidente. Eduardo Campos deixou mulher e 5 filhos e um país inteiro mais triste. Veja nesta edição. Avião que transportava Eduardo Campos e mais 6 pessoas atingiu uma área residencial em Santos. Não houve sobreviventes. Marina Silva, candidata à vice-presidência, se emociona ao falar do companheiro de chapa. E a imagem que eu quero guardar dele foi da nossa despedida de ontem. Cheio de alegria, cheio de sonhos, cheio de compromissos. Em luto, Recife aguarda a chegada do corpo de Eduardo Campos, que será velado no Palácio do Governo. Morte do terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto mexe na corrida presidencial. Coligação tem 10 dias para escolher novo candidato. E vamos fazer companhia nesta noite o cientista político José Álvaro Moisés e o historiador Marco Antônio Villa. Mande a sua pergunta através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. A caixa preta do jato que caiu e provocou a morte de 7 pessoas, entre elas a do candidato a presidente Eduardo Campos, deve ajudar a esclarecer as causas do acidente. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que está em Santos, no local onde o avião caiu. Ricardo, boa noite. Essa caixa preta já foi encontrada, Ricardo? Boa noite, William. Boa noite a todos. A caixa preta do avião já foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao CENIPA, o órgão da aeronáutica que é o responsável pela investigação desses acidentes aéreos. A caixa preta será agora encaminhada para Brasília, onde os técnicos da aeronáutica irão tentar fazer a extração das gravações e dos dados que podem revelar os motivos da queda desse avião, onde estavam Eduardo Campos e mais 6 pessoas. O acidente aconteceu hoje por volta das 10 horas da manhã, aqui no bairro do Boqueirão, na cidade de Santos. Vamos ver na reportagem. O jato particular decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao Guarujá, no litoral de São Paulo, onde Eduardo Campos cumpriria a agenda de campanha. Quando o piloto deu início aos procedimentos de pouso, teve que arremeter. A aeronave caiu no bairro do Boqueirão, em Santos. Chovia no momento do acidente e o mau tempo pode ter colaborado com a queda. Os destroços se espalharam pela região e atingiram diversas casas. O candidato à presidência da República pelo PSB e outros 6 ocupantes do avião morreram. Além dos 2 pilotos, Geraldo da Cunha e Marcos Martins, estavam no jato o assessor de imprensa do candidato, o jornalista Carlos Augusto Filho, conhecido como Percol, o assessor de campanha e ex-deputado federal Pedro Almeida Valadares Neto, o cinegrafista Marcelo de Oliveira Lira e o fotógrafo Alexandre Severo Gomes da Silva. Os 2 trabalhavam na equipe de campanha de Eduardo Campos. Nós vamos salvar os municípios brasileiros. Amostras de DNA fornecidas por familiares devem ajudar na identificação dos corpos, que vai ser feita pelo Instituto Médico Legal de São Paulo. A aeronáutica vai apurar as causas da queda do avião. Um inquérito também foi aberto pela Polícia Civil. É indispensável para apurar eventual crime de homicídio culposo. E este inquérito ele vai coletar várias provas, essas do IML, do local, e depois, evidentemente, a peça fundamental, que é a investigação das causas do acidente pela aeronáutica. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o jato modelo Cessna 560 XL pertencia à empresa AF Andrade Empreendimentos, que controla uma companhia de usinas de cana-de-açúcar de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O grupo não se manifestou sobre o acidente, mas já confirmou que a aeronave estava sendo usada pela equipe do candidato Eduardo Campos há 3 meses. Segundo a ANAC, o jato estava com a manutenção e os certificados em dia. William, essa mesma aeronave, no dia 16 de junho deste ano, apresentou um problema de ignição na cidade de Londrina, no Paraná. Por causa disso, o candidato Eduardo Campos teve de fazer o deslocamento até Maringá de carro. O piloto da aeronave, que estava trabalhando com Eduardo Campos há pelo menos 3 meses, Marcos Martins, relatou recentemente em sua página no Facebook que estava muito cansado. Esse é um dos motivos que levaram o Sindicato Nacional dos Aeronaves
aeronaves a enviar uma denúncia ao CENIPA, segundo a qual os pilotos que estavam trabalhando com o Eduardo Campos estavam trabalhando acima da jornada de trabalho permitida pela legislação trabalhista. Voltamos a qualquer momento aqui do local onde aconteceu esse acidente, no bairro do Boqueirão, em Santos, com mais informações. É com você, William. Obrigado, Ricardo. Uma tragédia que deixa o Brasil em luto. 7 pessoas mortas, entre elas Eduardo Campos. Marco Antônio Villa, boa noite. Agora fica aquela suspeição a respeito desse acidente. O que realmente provocou esse acidente? Sim. É um momento muito prematuro, claro, né, fazer alguma projeção, né, Villa? Mas que tudo indica foi pode ser um problema na própria aeronave, né? Claro. Segundo os especialistas, por isso que é fundamental e foram achadas 2 caixas pretas, né? Eu acho que desse acidente lamentável, tal, agora é necessário o rápido esclarecimento dessas questões. Tem um inquérito, a aeronáutica consegue fazer isso com eficiência, como sempre fez, para ver todos os esclarecimentos necessários para ver o que efetivamente ocorreu, né? José Álvaro Moisés, boa noite. Um jovem na política, o Brasil é tão carente de jovens, né, de líderes, juventude na política, e perde um garoto, podemos dizer assim, 49 anos, começando o momento melhor, acho que mais importante da vida dele, que é ser candidato a presidente da República, né? William, boa noite. Eu acho que esse é exatamente um dos aspectos mais dramáticos desse acontecimento de hoje, né? Porque eu compartilho o diagnóstico de que o Brasil tem uma crise de lideranças. Faltam lideranças. Lideranças, eu digo, no sentido da formação de estadistas, capazes de entender os problemas que o país vive, que uma sociedade brasileira é uma sociedade complexa, difícil, né? Entender e projetar para o futuro o que nós, como povo, como nação, podemos fazer e ser capaz de mobilizar o país. Bom, nesta ausência, nesta falta, quando começam a emergir lideranças novas, não é um sinal positivo. Eu acho que o Eduardo Campos estava apontando nessa direção. O Aécio também pode ser uma nova liderança, não estou excluindo essa possibilidade. Mas o Eduardo Campos estava apontando num sentido muito interessante, não é? Ele assumiu um risco de se desassociar da coalizão majoritária da qual ele fazia parte, com o PT, com o governo. Ele foi ministro, se desassociou, retirou o PSB do apoio da coalizão, perdeu ministérios com isso, quer dizer, saiu de ministério e assumiu um risco, uma ousadia, não é, de remar contra a corrente para eventualmente definir uma área na campanha eleitoral, uma área própria, um terreno próprio e se caracterizar perante a sociedade brasileira como uma nova liderança, falando uma linguagem, não é, preocupado com a linguagem, com a sinalização de uma nova política. Aliás, William, uma coisa curiosa, né? As últimas pesquisas mostravam, quando você faz digamos assim, a distribuição das preferências entre Dilma, Aécio, Eduardo Campos, né? Mostrava que, no caso do Eduardo Campos, há um contingente jovem, grande, que estava se sensibilizando, não é? Eleitores mais jovens, entrevistados mais jovens, se sensibilizando com o discurso que ele estava provando. Quer dizer, a ideia de você, numa situação como essa, perder uma liderança nova é uma perda para o país, na minha opinião. É isso, né, Villa? Aqui tem uma pergunta aqui, Villa. O Eduardo Campos nos deixa como principal legado, o que ele nos deixa como principal legado na sua vida política? É uma pergunta do Daniel Moraes pelo Facebook. Bem, ele tem apesar de ser jovem, uma longa carreira política. Foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário estadual, foi ministro de Estado e 2 vezes o governador de Pernambuco. Portanto, ele tem uma longa experiência administrativa e fez com que o seu Estado, em média, crescesse mais que o Brasil. Então, acho que essa questão da forma como gerir a coisa pública, né, da buscar a eficiência da gestão da coisa pública, acho que isso é central. Nós temos um problema grave no Brasil, de crise de lideranças políticas, concordo, e de gestores, de bons gestores, né? E ele era um exemplo na sua carreira de êxito, considerado um bom gestor, e mostrou isso na prática, especialmente no estado, e nós sabemos a carência de um estado nordestino, as dificuldades que tem, como é o estado de Pernambuco, conseguiu sair com índice de popularidade, não só lá nas alturas, tal, como deixando resultados econômicos concretos, e não só, também no campo da saúde, no campo da educação, em suma, tendo essa visão de totalidade da gestão pública, né?
O avião onde estava o candidato à presidência, Eduardo Campos, atingiu 13 imóveis do bairro Boqueirão, região central de Santos. 11 pessoas ficaram feridas, 6 delas foram encaminhadas para o Hospital da Santa Casa da Baixada. A repórter Luísa Moraes também está no local do acidente, em Santos. Boa noite, Luísa. Qual a situação dos feridos, hein, Luísa? Boa noite, William. Boa noite a todos. Até o momento não há informações sobre vítimas fatais entre moradores e pedestres aqui da região onde caiu o avião. 6 pessoas com queimaduras foram atendidas na Santa Casa aqui da Baixada Santista. Apenas um bebê de 1 ano e meio permanece internado. Outras 5 pessoas foram atendidas no pronto-socorro central da cidade e também já foram liberadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dos 13 imóveis que foram atingidos, 5 pegaram fogo, 1 ficou completamente destruído. Por sorte, pelo menos pelas informações que nós temos até o momento, não havia ninguém no local. Os outros imóveis ficaram parcialmente atingidos. As famílias que tiveram que deixar suas casas foram realocadas nas casas de parentes. Segundo a Defesa Civil, são cerca de 50 pessoas. William. Obrigado, Luiz. Tivemos um pequeno problema aí na reportagem, mas podemos dar prosseguimento. Vila, aqui eu me perdi aqui no Facebook, mas tinha um comentário aqui de um telespectador dizendo que o avião foram 7 pessoas mortas e a gente só vem à tona a morte de Eduardo Campos. Na verdade, não é isso, né? Claro que porque é uma grande figura que estava aqui, um candidato à presidência da República, e nesse caso... poderia ser uma tragédia muito maior, né, Vila? Você conhece aquela região de Santos, né? Sim, sim. Não, é verdade. E caiu numa zona residencial, conseguiu, segundo todos os relatos, se desviar de um prédio. Claro que num caso como esse, é natural, eu até imaginaria que viria uma questão como essa, se fala do Eduardo Campos, mas evidentemente, inclusive foi dito, inclusive, por membros da sua campanha e por todos que se manifestaram sobre isso, lembrando da participação dos jornalistas, dos assessores, do piloto, copiloto, em suma, de todos aqueles. Mas, evidentemente, todos aqueles estavam no avião por causa da figura do Eduardo Campos, que estava fazendo campanha e, inclusive, a Santos, estava descendo no Guarujá para participar de um debate sobre a questão dos portos e tal. Evidentemente, quando se fala em Eduardo Campos, e não se exclui os outros, mas a personalidade do Eduardo Campos por ser um candidato à presidência da República, daí esse destaque, né? Foi o Gerbes Ferreira que fez essa pergunta aqui, José Álvaro. Porque só se fala nos jornais do político, o piloto e copiloto, não tem família, as pessoas que estavam lá, o assessor de imprensa, o fotógrafo, o cinegrafista. Não, todos eles têm família, é uma tragédia, é um sofrimento. Eu acho que o Vila lembrou bem. As pessoas que estão falando estão mencionando isso. É uma situação que envolveu várias pessoas e o pesar é pela morte desse grupo todo que estava junto com o Eduardo Campos, né? E que, evidentemente, eram assessores dele, trabalhavam juntos com ele. Ex-governador de Pernambuco e ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos era considerado um dos políticos mais promissores de sua geração. Eduardo Campos começou na política ainda jovem, com apenas 21 anos. Foi lançado na vida pública pelo avô Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco e exilado político pelo golpe de 1964. No início dos anos 80, Campos se filiou ao PMDB. Naquela época, ele fazia campanha no centro de Recife para o avô, que concorria a uma vaga na Câmara dos Deputados. Depois de um período como chefe de gabinete, Campos se elegeu deputado estadual aos 29 anos. Em 1990, ele deixou o PMDB e filiou-se ao PSB. Entre 2003 e 2005, Campos foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, mas deixou o cargo para se lançar candidato ao governo pernambucano. Em 2006, ele foi eleito e em 2010 reeleito com impressionantes 83% dos votos, um dos maiores índices da história brasileira.
No começo deste ano, Campos se lançou candidato à presidência numa chapa com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, terceira colocada na eleição presidencial de 2010. A chapa de Campos e Marina aparecia nas pesquisas de intenção de voto na terceira colocação. Já em campanha para a vaga ao Palácio do Planalto, Campos participou do programa Roda Viva, aqui na TV Cultura, no dia 26 de maio. Nós precisamos garantir a estabilidade da moeda, nós precisamos retomar a agenda econômica, retomar o desenvolvimento, baixar os juros, melhorar a produtividade. Não se faz isso sem um primeiro passo, que é a renovação da política. Tanto entre aliados como entre adversários, Campos era tido como um exímio articulador político. Por causa da linguagem mais dura e severa, ele foi rotulado como coronel e chefe político à moda antiga pela revista britânica The Economist. O acidente que vitimou Campos aconteceu no mesmo dia da morte do avô, 13 de agosto. Arraes morreu em 2005 aos 88 anos de infecção respiratória. Vamos agora ao vivo a Recife, onde está a repórter Fernanda Pérez. Ela está na sede do governo de Pernambuco, Palácio do Campo das Princesas, onde Eduardo Campos vai ser velado. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Aqui no Recife, o clima é de muita tristeza e comoção. O governador de Pernambuco, João Lira Neto, decretou luto oficial de 7 dias no estado. Alguns líderes do partido de Eduardo Campos, em Pernambuco, foram a São Paulo para cuidar da liberação do corpo. Eduardo Campos governou Pernambuco desde 2002 por 2 mandatos consecutivos e se afastou do cargo este ano para disputar a presidência. Vamos ver agora como foi a repercussão da morte dele aqui hoje no Recife. Depois do anúncio da morte de Eduardo Campos, o movimento de políticos e jornalistas foi intenso no Palácio do Governo de Pernambuco. As bandeiras desceram a meio mastro em sinal de luto. O governador João Lira Neto, que assumiu o cargo para Campos disputar a presidência, disse que o ex-governador deixa bons exemplos. Lamento o trágico acontecimento, mas que a vida dele sirva de exemplo para todos nós, de muita voluntariedade, de muita coragem e, acima de tudo, de muito compromisso com o povo pernambucano e com o povo brasileiro. Dona Gilvanice foi à sede do governo e estava desolada. Eu me considerava a amiga pobre dele, porque é uma pessoa de uma influência tão assim, Eduardo era uma pessoa sem exceção de pessoa. Eduardo Campos tinha 49 anos, ele deixa a esposa, Renata Campos, e 5 filhos. A mulher dele, inclusive, estava no Rio de Janeiro com ele e seguiria voo para Guarujá, mas decidiu hoje pela manhã vir para o Recife com o filho mais novo e o sobrinho. Eles permanecem em casa aqui no Recife. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo, direto do Recife. William. Obrigado, Fernanda. A seguir, como fica a composição da chapa do PSB na disputa pela presidência da República e mais, a repercussão do acidente na imprensa internacional.